Pessoal, começando mais um Criando Conversas para celebrar o nosso aniversário de 14 anos de namoro. 14 anos, obrigado, Vitória. 14 anos de namoro e ela tinha esquecido que o nome dela mudou depois de casada para Grazi Schmidt Leal de Mello. Ela se apresenta como Grazi Schmidt, mas em nome de Jesus, até o final da minha vida, isso vai acontecer para a honra e glória do Senhor. Bom, meu Deus. Já tá valendo ou não tá valendo? Já Tá está valendo. Olha só, assim que é bom. A gente tá aqui, eu tô com muita alegria de estar com essa mulher incrível. Eu sou mega suspeito para falar, mas ela é a mulher que mais me inspira, a mulher mais linda que existe nesse mundo, a mãe dos meus filhos, a minha esposa amada, a qual eu sou completamente apaixonado, loucamente apaixonado. Meu eu Deus, te amo demais, meu também te amor. amo demais, Uma mulher meu de amor. Deus que me inspira a ser mais parecido com Jesus. Caraca, que apresentação Caramba, que romântica, apresentação, digna hein? de 14 anos de namoro. Meu Deus, gerou muita expectativa aí, amor. Mas Uau. eu tenho, é só a expectativa que eu posso viver. Bom, Vai lá. eu sou a Grazi Schmidt Leal e eu também estou muito feliz de estar aqui com você hoje, meu amor, no dia tal X, né? Porque as pessoas vão Não, estar mas é assistindo. 14 de junho de 2025, gente. Não é da tal X. Hoje não, Não, 20, hoje é 20 de junho, 21. desculpa. Que é 14 anos de casado. Isso aí, Meu são Deus. 14 anos de casado. Pronto. Não, é porque Namoro, 14 dois anos de dos namoro. nossos filhos fazem aniversário no dia 14, né? Então é normal a gente falar dia 14 14 tá de ali, qualquer é coisa. isso. É, não, mas dia 21 de junho. Hoje é 21? É, 21 de junho. Eu falei errado, então é isso, 21 de junho. Muito obrigado! Presta atenção nesse tema que ele é bem delicado. Você que gosta de arte e entretenimento, você que assiste filme, novela, qualquer coisa, você pensa, você tá olhando ali e pensando, nossa, mas aquela pessoa, ela encarnou aquele personagem. Vamos conversar sobre isso, porque o tema é onde termina o personagem. É assim, é maravilhoso dar vida a um personagem. Você estudar, você cair dentro daquele personagem. No momento que você está em cena, você realmente está ali, presente, ouvindo o teu parceiro de cena, trocando, ação e reação, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas é assim, gente, acabou a cena. É isso. É aí onde mas termina vamos o lá, personagem. agora vamos ver onde é que termina o personagem aqui, para sem spoiler. Vamos lá, primeira pergunta. Existe um risco emocional em mergulhar demais em um personagem? Existe, com certeza. A gente tem aí alguns exemplos, né? Tristes, na verdade, né? Do ator que fez o Coringa, ele foi tanto. Cara, comecei True. bem, né, gente? Mas é assim, ele tirou a própria vida. Então, é óbvio que existe assim uma necessidade de um cuidado, porque você pode, no momento que você começa a criar um personagem, você pode começar a navegar em águas tão profundas que depois, como voltar, né? Como voltar? Aí eu já te digo. Posso falar? Posso falar como Não, voltar? depois Não. a gente volta. Eu acho que tem uma coisa assim que a Graça está trazendo, é verdade, assim, o ator, ele tem... Eu sempre fui um ator conhecido, não conhecido, às vezes o pessoal falava que eu era muito visceral, que eu me Você entregava. é muito intenso, Porque né, eu amor? lembro de uma... Eu já vou responder a minha parte da pergunta, mas eu lembro que eu fazia uma novela, que eu conhecia a Grazi, e tinha uma cena que meu personagem era torturado. Meu Deus, E aí eu era afogado dentro de um barril e minhas mãos algemadas para trás. E eu cheguei para os atores que contracenavam comigo e falava assim, e falei para eles, né, galera, eu vou dar tudo que eu tenho nessa cena, eu vou ser torturado, uau, olha só, eu vou lá pro fundo e deixa que só quando eu não aguentar mais, eu saio, beleza? Vocês só vão ficar fingindo, estão segurando minha cabeça e quando eu não aguentar mais, eu saio. Aí eu fui assim, né? Não faça esse isso. jovem ator, Não olha só, faça esse isso. jovem ator tentando fazer uma coisa. E aí eu cheguei no ensaio, o diretor do meu lado aqui, e brilhante esse diretor, maravilhoso, não preciso falar o nome, mas ele estava aqui do meu lado, e aí eu começo ensaiando, fui. E aí vai, eu lá embaixo, as mãos dos atores já deixaram de encostar na minha cabeça, então era só eu, imagina essa cena, que coisa feia, meu lá embaixo, assim, sozinho, e os caras não estavam nem me segurando. Depois de, sei lá, uns quase um minuto, porque eu tenho uma boa resistência, ou mais de um minuto, Surfista, eu né? levanto, surfista, Se eu desafiando, porque ele gosta de, assim, competir com ele próprio. eu levantei. Quando eu levantei, eu fiz... achando que tinha arrasado, né? Tipo, caraca, dei a melhor tortura possível pra Meu novela. Deus. Vou ganhar o diretor- Oscar. Aqui, com essa cena, não tem como ganhar o Oscar. O diretor com cena olhou de pra novela, né? mim Mas- e falou assim... Que estupidez.
Que comentário maravilhoso. É tudo que você quer ouvir do seu diretor depois de uma isso. cena. Mas sabe que eu achei assim, muito importante, que foi uma estupidez mesmo. Porque tem o lance de você, quando está dando vida para um personagem, isso que a Grazi trouxe, você está mergulhando no mar muito profundo, mas tem uma outra maneira que eu gosto de pensar isso, que é como se você estivesse entrando em uma floresta que você nunca foi, talvez numa mata fechada. Você já fez trilha, você sabe o que eu estou falando. Se você está desbravando um território pela primeira vez, é muito importante que você consiga botar as marcas no caminho que vão te mostrar a saída daquele lugar, para você não ficar perdido lá dentro. Muitas vezes, quando a gente entra numa construção de personagem muito, muito, muito profunda, ou visceral, ou essa entrega, e eu não boto as marcas de saída, eu posso me perder, e aí é que existe o risco. Claro que, quando você conhece Jesus, esse risco ele diminui muito, porque o que a gente está falando aqui é de uma confusão entre a persona, um personagem, e a identidade. Exato. E a gente sabe que a nossa identidade ela não vem de fora, ela não vem de um papel inanimado, que é um roteiro, ela vem de quem nos criou, do nosso Deus. Então, mas para todos aqueles que ainda estão nessa descoberta, eu penso nisso. Talvez essa analogia da floresta venha te ajudar. Sempre coloque as marcas para você conseguir sair desse personagem. Então, amor, como você separa o personagem em relação a quem você é, quando termina a cena? O que você faz? Pegando esse caminho, então, das marcas de volta, né? Eu sei que você vai trazer uma resposta muito boa para isso e que ela é a melhor possível, traz o contexto espiritual de tudo. Mas eu acredito em rituais simples também, Sim. que vão ajudar de uma maneira muito pragmática. Assim, acabou a cena, vou lá, lavo o meu rosto, tiro o figurino, boto a minha roupa. Se eu tenho um relógio que... Cara, esse relógio é a cara do Paulinho, que seja. Se você precisa disso, você vai lá, bota o teu relógio. São símbolos que te reorientam. Uhum. Claro que tem uma coisa que é... Por exemplo, você faz uma cena de grande impacto emocional, que exige de você uma entrega muito grande, supondo uma discussão em alto nível, e você terminou no ápice, e de repente o diretor diz, corta, ou o teatro encerra, luz, fade out, blackout, acabou, aplausos e tal. Existe um tempo para o teu corpo assimilar que aquela emoção não é real. Que você está dando tanta descarga, tanta ênfase emocional naquilo lá, que o teu corpo ele entra num outro nível de adrenalina, o teu corpo ele começa a se mexer de um outro jeito, se comportar de um outro jeito, e aí você precisa despressurizar essa saída. Como assim? Aí eu vou pegar uma analogia do meu irmão, que é mergulhador. Deixa eu fazer um parênteses. Não significa que racionalmente você não sabe que já acabou, você está entendendo? Não, é o você seu sabe, corpo, mas você sabe. Você foi dando Isso estímulos é bem importante. Você foi dando estímulos para o teu corpo. Isso. E o teu corpo agora está respondendo aquilo lá. E aí... Então, vamos lá, pegando isso aqui. Tá. Prático. Acaba uma cena de alta tensão, se você não souber despressurizar, pode ser que a tua próxima conversa seja num nível de alta tensão. E você não está nada tenso mais aqui, mas o teu corpo está. Então, pode ser que você chegue num outro nível para conversar com uma pessoa, com a figurinista. Vamos tirar o figurino? Vamos! Sim, com muito mais energia. O que aconteceu? Indo para cima. Então, tem um lance do... Eu acho que é isso aí. O mergulhador, ele mergulha e vai profundo. Mas quem mergulha aí sabe, quando você volta para a superfície, você precisa voltar lentamente para não ter uma embolia pulmonar. É mais ou menos esse o aspecto. Quando você terminou algo muito intenso, você vai despressurizando emocionalmente. Uhum. Agora a Grazi vai trazer uma coisa que eu... Na verdade, assim, eu acho tudo isso que o Paulo trouxe muito bom. E aí, quando a gente vai para a parte espiritual, cara, quando você termina uma cena de fortes emoções, seja ela qual for, coloca aos pés da cruz. Sim. Coloca aos pés da cruz, intencionalmente. Você vai falar, Senhor, eu coloco tudo isso, toda essa cena agora aos pés da tua cruz. Peço que o Senhor venha lavando e remindo com teu sangue poderoso. Eu sei que nada disso é meu, eu entrego isso a ti. Tudo que foi feito aqui foi feito para tua honra e glória. E isso você já faz até antes da cena começar, sabe? Você fala, Deus...
tudo que vai ser feito aqui é para tua honra e glória, que teu Espírito Santo venha me conduzir nessa cena. Quando você está em casa, você já está ensaiando, você já está sabendo que você vai entrar nesse lugar. É o Espírito Santo que está te conduzindo, ele que está te guiando na forma como você vai levar essa cena, entende? Então, assim, tudo guiado pelo Espírito Santo. É muito incrível contracenar junto com o Espírito Santo. É imperdível, é um negócio que é demais. Depois que a gente se converteu, que a gente começou a convidar o Espírito Santo para atuar, sinceramente, eu falo, gente, antes eu já gostava de atuar. Agora, meu Deus, eu já era apaixonada, tá? Mas eu sou, assim, muito apaixonada. É algo fantástico, é fora de série. É muito, muito bom. Então, você convida o Espírito Santo também para esse momento. Terminou a cena, você vai colocar os pés da cruz. Ah, não, Grazi, mas ainda preciso de mais. Você vai colocar uma adoração. E aí, mesmo que seja entre uma cena e outra, você pode ter um fonezinho, você colocou, já entrou em adoração ao Senhor, cara, ele já levou, foi, próxima cena. Ah, acabou o dia de gravação, gravei 15 cenas, muito forte. Você vai entrar no seu carro, seja que se tiver com outra pessoa, coloque o seu fone, se não tiver, vai dentro do seu carro. Uou, Deus! Coloque tudo aqui é teu. E já vai, sabe, deixando tudo para trás. É nesse lugar. E, gente, na boa, pode ser leve, tá? Pode ser muito leve. Você pode fazer cenas muito fortes e depois ficar super, super bem. Porque com o Espírito Santo não tem isso, não. Não precisa ficar um tempão lá nesse lugar, não. Amarrado, agarrado na cena. Tem que provar e ver. E tem um negócio. Uma dica. Ator gosta tanto de sentir as coisas que, às vezes, gosta de ficar lá preso na emoção, entendeu? Ai, foi tão bom, meu Deus, mas eu vi como eu posso me emocionar. Então, quero ficar nesse lugar. Não queira ficar nesse lugar. Viva a próxima cena. Você vai experimentar novas coisas que também são muito legais. Boa. Então, você já teve que interpretar algum personagem muito diferente de você? Como é que foi esse processo? Eu já tive que interpretar alguns personagens muito diferentes de mim. E eu acho, assim, artisticamente muito rico. Muito rico, porque é onde você aprende muito. Mas mais do que o universo do personagem, vamos botar num lugar macro. Por que a gente aprende? Porque eu acredito que é o lugar que você exerce muita empatia. Então, você aprende a ter um olhar mais empático, inclusive, sobre pessoas reais. Por que eu digo isso? Porque quando você é um ator, quando você recebe um personagem, a primeira coisa que você faz é meio que um instinto. Você quer salvar aquele personagem. Você quer que as pessoas gostem dele. Você quer... É verdade, mas às vezes ele é um vilão assim de marca maior, ele é um cara sujo. O lance, cara, eu não tenho que salvar esse personagem, eu tenho que entender esse personagem. E aí eu vou trazer vida para ele a partir do entendimento. Qual que é esse entendimento? Análise empática. Então eu vou descobrir o que move esse personagem para conseguir construir e não salvá-lo. Só antes de eu passar para você, que eu estava gravando uma série em que eu era... Muito obrigado, amor. Eu estava gravando uma série em que eu era um personagem, assim, fazia um personagem que era muito sujo. Assim, era punk, assim, de achar esse lugar para tentar salvá-lo, que não tinha como. Eu tinha que estender um olhar empático, entender o motivo, o que movia aquele personagem. E aí o que aconteceu também foi de um lugar de intensificação de oração. Porque, querendo ou não, você está emprestando do teu corpo, da tua alma para aquilo lá. Então, era assim, tá bom, como a Grazi trouxe antes. Senhor, acabou a cena, eu entrego tudo aos teus pés. Senhor, blinda agora a minha casa, blinda a minha família, blinda agora aqui, em nome de Jesus Cristo. Eu consigo acessar a veia de uma conexão empática com o personagem, mas distanciando. Eu não sou ele, tá tudo certo aqui, beleza, sou eu. E quando acaba, acaba. Sabe? Então, tem esse lugar também. Muito bom, amei sua resposta. É isso aí. Qual a diferença de atuar depois que você se converteu? Que a gente se converteu, junto. Depois que você se converteu, qual a diferença? Diferença total. Por quê? Porque é o que eu já falei um pouquinho, né? Tem a ver com atuar com o Espírito Santo, tem a ver com estudar uma cena junto com o Espírito Santo, sabe? E aí é muito incrível, porque eu não fico limitada à minha mente, às minhas ideias, né? Então, eu sou inspirada por Deus. E aí eu percebo que eu consigo
eu sei que eu encontro lugares na cena que normalmente a Grazi não encontraria. Você está entendendo? Porque eu sei até onde a minha criatividade vai. Mas a criatividade do Senhor é ilimitada. Então, isso é muito incrível, trabalhar dessa forma, sabe? Você fala, meu Deus, estou encontrando aqui. É como ler a palavra. Que um dia você tem uma revelação, no outro dia você tem outra revelação, outra revelação, outra revelação. Estudar uma cena junto com o Espírito Santo é isso. É uma coisa incrível. Você vai encontrando camadas da cena que normalmente você não encontraria. E mais, depois que você estudou, você foi nesse lugar, você se permitiu, inclusive, viver a cena lá dentro do seu quarto. Eu gosto de passar pela cena toda, não eu só estudo as falas e decoro. Passo pela cena toda. Na hora, falo, Deus, vamos tudo de novo. Não vou tentar repetir aquilo que foi em casa. Agora vamos junto de novo. Vou pular. E eu sei que eu vou pular junto com você. E você vai me conduzir de novo aqui nessa cena. Né? E aí o Espírito Santo vai conduzindo. E, novamente, ele vai te surpreendendo. Então, assim, eu acho que essa experiência é sobrenatural. Fala, uau, meu Deus. Né? Como que é isso? Posso complementar? Posso Pode. trazer um outro aspecto? Uhum. Sim, com certeza tem isso, mas eu acho que assim, a principal questão em nós é a motivação do coração. Muito bom. Uma coisa quando você... bom, hoje eu estou com muita analogia, tá, gente? A minha cabeça ela funciona muito por analogia. Mas antes, pode continuar, amor. Você está bom em analogias. Um ofício que tinha um espelho. Por mais que eu estivesse dando vida para alguém, eu era mais o foco. Desse mesmo diretor, eu ouvi a seguinte frase: o ator é eu, futebol clube. Tudo fica girando ali, orbitando naquele universo. E depois você se converte, Eclesiastes fala, né, que tudo é vaidade. É verdade. Né? Sem a revelação de Cristo Jesus, a nossa arte e tudo na terra pode ser vaidade, porque não glorifica a Deus. A tua busca é para você saciar a tua fama, o teu ego, o teu desejo, as tuas conquistas e tudo mais. Por isso que eu penso que antes era mais como um espelho. E aí, de repente, a gente quebrou esse espelho, ele virou uma moldura. E essa moldura agora é para apontar a Jesus. Então, aquilo que a gente faz é como se fosse uma janela que, olha, aqui nós estamos como uma moldura que vai apontar Jesus para glorificar o Senhor. Sim. Então, acho que talvez tenha sido essa a principal mudança. Não é tanto... Tem essa questão, como a Grazi trouxe? Essa questão toda que eu estou trazendo, desse mergulho, lógico, demais. A gente fica super feliz enquanto artistas, você encontrar todas essas camadas, mas tudo isso é para que você faça o melhor trabalho para o quê? Glorificar a Deus. Entende? Esse é o objetivo, né? Só que eu acho que... Só que eu penso que o que a Grazi trouxe é o passo 2. Acho que o passo 1 é a obra que o Espírito Santo faz no nosso coração, e através dessa obra existe obviamente uma nova maneira de viver a vida, inclusive na arte. Gera impacto? Com toda certeza gera impacto. Gera impacto quando a Grazi acessa um Deus criativo, infinito, e traz soluções novas para uma cena em que nenhum outro ator estava pensando, nem o diretor estava pensando. Claro que gera impacto. É aquele momento uau de um set de gravação, é o momento eureka. Como você chegou nesse lugar? Como isso aconteceu? E aí tem a janelinha que aponta. Estou seguindo a fonte infinita de criatividade, Jesus Cristo. Então eu penso que é por isso aí. Qual a diferença entre representar e performar? Biblicamente, Jesus combate uma questão de performance quando ele está falando diretamente com os fariseus, que é, por fora está tudo certo, mas por dentro, como um sepulcro caiado. Como um representante de algo, eu tenho uma autoridade que me foi confiada, como representante de Deus aqui na Terra, que é diferente de uma performance. Estou tentando entrar nesse caminho aqui, tá? Quando eu estou indo para representar um personagem, eu fiz esse exercício empático, fiz esse exercício de não salvá-lo, mas compreendê-lo, e eu vou emprestar das minhas emoções para que aquilo lá aconteça. Então, eu acredito que tem a minha carne, tem o meu corpo, tem a minha alma, tem a minha entrega, a minha mente ali. E às vezes é aquilo que o público olha e fala, quanta verdade tinha. Por outro lado, a performance é de fora para dentro. É como se eu só desenhasse a parte externa de um personagem e não tivesse preenchimento. Esse desenho externo, ele é vazio, como eu mostrei para vocês, e ele é o que a gente fala de, nossa, não acreditei. Nossa, ficou fake isso.
ficou fake, porque não existia a verdade. E o exercício da verdade é você encontrar no personagem qual é a verdade que ele carrega. Aí eu consigo trazer a melhor representação dele. Respondi? Ai, que orgulho! Ai, gente, lindo. Tomás, né? Amando mais. Brincadeira. Mas enfim. Brincadeira? A gente não, aqui, né? Pensei que ela estava amando mais. Não, mesmo. tô amando mais todo 14 dia, né, anos de amor? namoro, 14 anos juntos hoje, poxa. Bom, e uma dica aqui para quem quer começar agora, provavelmente você começou, você entendeu, porque pode ser que você tenha dado um texto, pisado num palco, gravado um vídeo, feito alguma coisa e aquilo lá despertou algo em você, ou falaram para você é um cara, nossa, você tem talento para isso, né? As pessoas às vezes elas chegam e falam, você tem talento para isso. Mas o que eu penso é que, até falei isso num outro podcast nosso aqui, que bom que você tem um talento, mas você precisa ser mais disciplinado do que talentoso. O que eu quero dizer com isso? Que você precisa estudar, que você precisa começar a frequentar, sei lá, uma escola de teatro, um curso de televisão, de atuação para isso, para aquilo lá, independente da área, não somente para atores, para direção, roteiro, você tem que se aplicar aquilo lá para você não ser um usurpador do seu talento e você sim potencializar o talento que Deus te deu já, para você chegar em lugares mais altos, através da disciplina. Então, você vai se disciplinar em desenvolver o talento que Deus te deu. Ai, muito bom. Sabe que tudo isso que você está falando me lembrou a conversa que eu estava tendo com a Jaqueline Hayashi outro dia. A gente estava falando sobre que a gente afirma muito os nossos filhos, né? A gente afirma, você é linda, você é maravilhosa, você é inteligente, você é cheia de Deus. E aí a gente estava falando sobre isso, eu falo, mais do que afirmar a importância de ser inteligente, a importância de ser esforçada. Muito bom. E eu achei isso sensacional. Então, assim, esse lugar da dedicação, sabe? Daquilo que você escolheu fazer, daquilo que Deus te chamou para fazer. Então, você sabe que você tem o dom, você sabe que você tem o talento, mas você se esforça, você se dedica, você é disciplinado. É isso, então esforce-se, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe. Vou comemorar com a minha esposa aqui, 14 anos de namoro. Tchau, tchau, valeu!